Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. Quilombo era um local de refúgio para os escravos no Brasil durante o período da época colonial e do Império. Hoje, esses espaços preservam a cultura e a tradição dos afrodescendentes. Porto Alegre teve o primeiro quilombo regularizado no país, que foi o Quilombo da Família Silva, localizado no bairro Três Figueiras. O vereador engenheiro Comaceto atuou em prol do reconhecimento das áreas quilombolas na capital. E é sobre isso que nós falaremos hoje no Porto Alegre em Debate. Quem participa da discussão é o vereador engenheiro Comaceto, Denise Flores, presidente da Associação de Comunicação Conexão Comunitária, Ivonete Carvalho, secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e Maria Elaine Rodrigues, presidente do projeto Mocambo. Sejam bem-vindos. Então, para a gente começar, vereador, gostaria que o senhor nos explicasse, também as nossas convidadas, o que é um quilombo, qual é a importância histórica desse espaço. Como você já descreveu aqui, os quilombos hoje eles são uma referência cultural de uma longa história de resistência do povo afrodescendente. E a grande maioria dos quilombos estão nos rincões, no interior, no meio rural do Brasil. Mas também existem nas cidades um conjunto de comunidades que se autodenominam quilombolas, porque a própria legislação e a Constituição determina que os povos se autodenominem. E aqui em Porto Alegre, como temos feito toda uma elaboração de um conceito de cidade, Porto Alegre tem que ser uma cidade que inclua e não uma cidade que exclua. E o debate que temos feito pelo território, da territorialidade, que se traduz tanto na lei orgânica quanto no próprio projeto do plano diretor da cidade, é que nós tenhamos uma política de reconhecimento desses territórios, de identificação desses territórios, de resgate desses espaços como espaços culturais. Bom, nesse sentido nós já avançamos e lá em 2005, quando houve um conflito ali no bairro Três Figueiras para expulsar de lá o quilombo da família Silva, nós trabalhamos intensamente junto com os movimentos sociais, junto com o Movimento Negro Unificado, junto com a sociedade porto-alegrense, e aprovamos uma legislação que diz o seguinte, que todo o quilombo urbano ele é patrimônio cultural em Porto Alegre. Primeiro isso, e segundo, gravando no mapa o primeiro quilombo urbano do Brasil, que é o quilombo da família Silva. Mas eles não são e não os únicos, não são os únicos territórios existentes hoje em Porto Alegre, como no Brasil. Bom, mas essa não é uma política dissociada aqui, que está acontecendo somente em Porto Alegre. O presidente Lula fundou a Secretaria Nacional de Igualdade Racial, e a partir daí passou a se desenvolver uma política de não só mapeamento, como recuperação, resgate, uma política de reparação também, a reconhecimento desses territórios, e essa política está acontecendo em todo o país. E nós, aqui em Porto Alegre, estamos trabalhando intensamente para quê? Para que essas comunidades tenham o seu direito reconhecido, tenham o seu direito integrado à cidade e à cidadania. Porque não é só uma questão de território, é uma questão de resgate da cultura. Qual é a cultura? Bom, aí vem a cultura da história contada, a cultura da culinária, a cultura do vestimento, a cultura da música, a cultura do artesanato em si, ou da construção seus modos de vida, das diversas etnias. Tem a questão da religiosidade que está diretamente relacionado, tem a questão do entendimento, o respeito da natureza. Então esses processos todos são processos que eles são permanentes. E nós temos trabalhado isso ao longo desses 7 anos com este reconhecimento que foi da Câmara, passou a ser da Câmara e depois da cidade de Porto Alegre, por iniciativa nossa junto com os movimentos sociais, o movimento negro, de identificar
a gravar o primeiro quilombo urbano no país, que isso passou a ser uma referência também, e ao mesmo tempo dar continuidade e associar os outros territórios existentes aos programas nacionais, que é o caso que a Elaine representa aqui, o Mocampo, que é um espaço fantástico na Cidade Baixa, em frente ao Largo Zumbi dos Palmares, que é outro projeto que avançou e nós já identificamos, e é uma conquista de Porto Alegre, ali o antigo Largo da Epatur. Ele é o Largo Zumbi dos Palmares, isso já é lei, agora precisa ser urbanizado com essa característica. Claro, e logo na sequência a gente vai dar espaço para a Elaine também contar a experiência lá nesse espaço, mas eu gostaria de saber qual a importância, Ivonete, de preservar esses espaços, como eles se constroem também atualmente, os quilombos aqui no Brasil. Bom, primeiramente dizer da importância, né, de um espaço como este, privilegiado de estar fazendo um diálogo, principalmente quando nós temos atores e atrizes aqui, participantes dessa história e desse contexto todo da questão quilombola no Brasil, e está aqui Elaine e Denise, né, que vem contribuindo nesse processo. O próprio vereador Comaceto tem sido um grande parceiro nessa caminhada, principalmente dos quilombos urbanos aqui de Porto Alegre. E dizer que essa política, né, na verdade, nós tínhamos, anterior a 93, nós tínhamos apenas um artigo na Constituição, que era no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né, da Constituição Federal, que define o que é quilombo no Brasil e remete ao governo brasileiro, à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro, reconhecer os territórios ocupados hoje por comunidades quilombolas, por remanescentes de quilombo no Brasil. E cabe ao Estado emitir-lhe os títulos definitivos dessas áreas, dessas terras, né? Mas mais do que isso, a partir de um entendimento do próprio governo Lula, né, a partir de 2003, de toda uma concepção de gestão de governo voltada para os segmentos sociais mais vulnerabilizados da sociedade, nós desencadeamos toda uma discussão no âmbito do governo da necessidade de trabalhar sim o reconhecimento dos territórios quilombola no Brasil, né, da identificação dessas comunidades, mas levar políticas públicas. Políticas de saúde, políticas de educação, de inclusão social de forma mais geral, de resgate da cultura dessas comunidades. Então foi instituído o Programa Brasil Quilombola, criado ainda no governo Lula, do qual eu estou com a responsabilidade de coordenar esse programa. É um programa que envolve 23 ministérios. Nós estávamos numa agenda com a ministra Tereza Campelo, discutindo a questão das tecnologias sociais para as comunidades no Brasil, numa parceria com a Fundação Banco do Brasil, e ela estava inclusive destacando o protagonismo que terá as comunidades quilombolas dentro dessa política. Então eu estou trazendo esse viés para dizer que hoje toda a articulação que está sendo feita para que as políticas públicas, as políticas sociais do governo federal cheguem de fato nas comunidades para aqueles que mais precisam. E as nossas comunidades quilombolas, elas estão no difícil acesso, elas estão na invisibilidade, né, e precisam ser, além de reconhecida a sua terra, precisam que as políticas cheguem até elas. E aí nós temos um contexto urbano, né, que é o que nos traz aqui. E é extremamente importante que a gente tenha parlamentares, parceiros dessa caminhada para reforçar uma política, que é o caso específico aqui que nos traz nessa discussão, que é a questão do quilombo aqui do Mocambo, né, que é uma referência aqui para Porto Alegre. A Elaine, historicamente, vem resistindo, né, Elaine, como uma griot do movimento negro aqui de Porto Alegre, vem resistindo no sentido de garantir que aquele espaço seja de fato um espaço de referência da identidade, da matriz africana no Brasil, né? Porque nós temos essa historicidade através da religiosidade, através da nossa música, como foi dito aqui, através da nossa literatura, a gente tem toda uma bagagem cultural de matriz africana. Com certeza. Né? E esses espaços de quilombo, seja urbano ou rurais, eles são esses espaços de preservação dessa matriz, dessa identidade. Né? Tu falavas antes da vulnerabilidade desses povos quilombolas.
como era o caso aqui até do quilombo da família Silva, no Três Figueiras, que inclusive ocupava uma área que para o poder público era irregular, não é mesmo? Eles passaram pela regularização do território também para poder receber equipamentos públicos. Como esses territórios, historicamente, eles foram muitos doados pelas famílias lá na alforria, ou foram ocupados porque eram áreas devolutas ou áreas que não tinham donos, bom, aquilo se mantiveram nessas áreas, e com o processo de regularização e mesmo do processo cartorial, bom, essas áreas passaram a fazer parte de matrículas e certamente, na grande maioria das vezes, não de propriedade dessas pessoas que ali estavam, mas de outros. Bom, isso passou a ter disputas judiciais. E como não havia uma política brasileira que reconhecesse isso, normalmente essas pessoas eram retiradas e remetidas para lugar nenhum, entre aspas, ou muitas vezes até mandadas para as periferias das cidades. Sempre para as periferias. O caso da Redenção, né, por exemplo. Sempre para as periferias e para bem longe. Hoje, ali o nosso largo, o nosso grande parque da Redenção se chama Redenção, porque era uma área fora dos muros da cidade, da Porto Alegre, ainda colonial. Bom, e lá onde se instalavam os negros, longe. Aqui mesmo, onde está, na região onde está situada a Câmara de Vereadores, o centro administrativo, aqui existia a aldeota, toda uma comunidade negra que foi, há 40 anos atrás, levada para Restinga, que hoje é uma comunidade que tem vida, que tem fortaleza, que respira, inclusive, a cultura afro, seja pela escola de samba lá, Estado Maior da Restinga, seja pela cultura ali, pelo povo que lá vive. Bom, mas então, normalmente os processos de urbanização, eles vão levando as pessoas com menos poder aquisitivo para a periferia. E nós temos que trabalhar que a cidade seja uma cidade compacta, uma cidade que seja ocupada. E agora tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal para quê? Para que se desenvolva projetos habitacionais nos vazios urbanos existentes, para que reconheça essas comunidades e sejam urbanizadas, porque Porto Alegre nós temos ainda entre os quilombos, e não é só o Mocambo, tem o Areal, são em Porto Alegre? Tem em torno de 7, 8 que estamos aí trabalhando, tem aqui, aqui pertinho o Areal, ou... Na Cidade Baixa também, limite com o bairro Menino Cidade Deus. Baixa, Vizinho do Mocambo. O Baronesa, né? Bom, tem nos Alpes, tem que é lá na Glória, tem um conjunto de outros que estão sendo trabalhados nesse entendimento. Mas o que é mais importante num debate como esse, e todos os telespectadores que estão nos ouvindo, é de trabalharmos um conceito de cidade. É uma cidade da paz, uma cidade que inclua, mas não uma cidade que exclua. Bom, se uma comunidade, como um quilombo, tem os seus direitos reconhecidos, eles vão fazer parte de uma comunidade, entre aspas aqui, saudável nas relações, saudável nos direitos, saudável na construção de uma cidade segura, de uma cidade que tenha a cultura, que tenha os espaços reconhecidos. Então isso faz parte de um contexto que nós trabalhamos aí da regularização fundiária e reforma urbana. E eu dizia, Porto Alegre nós temos 750 vilas irregulares. E essas vilas, elas sofrem com falta de saneamento, falta de luz elétrica, falta de água, falta de trabalho, falta de escola, falta de posto de saúde. Bom, nós não podemos defender dizer que essas pessoas têm cidadania se elas estão na cidade, mas não têm um endereço definido. Aí isso é impossível, né? Então, e aqui esta referência que fazíamos mesmo a Cidade Baixa. A Cidade Baixa era um território também com muita cultura afro. E o Mocambo, que fica ali em frente ao Largo Zumbi dos Palmares, que é um espaço que é legalmente de propriedade da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que tem uma cessão por tempo indefinido para esta comunidade, para essa entidade. Bom, e qual é o grande desafio que estamos trabalhando aqui? É de desenvolver ali um projeto físico com vida. E o que é a vida? Que tenha cultura, que seja bom ali, podermos encaixar, seja nos projetos da CEPIR, seja nos projetos da Minha Casa Minha Vida, que possamos construir um projeto de resgate
cultural e de afirmação de cidade. Certo. Denise, o vereador falava aqui de cidade inclusiva e no momento que esses territórios eles são reconhecidos, também é importante que a cidade, as comunidades em torno reconheçam e acolham esses territórios, certo? Eu, na verdade, gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar, a oportunidade de estar participando, né, e não só nesse debate para Porto Alegre, né, como quem leva para Porto Alegre essa informação, mas como quem usufrui, né, quem está aqui usufruindo e ouvindo falar de novo, né, da nossa história e o quanto a gente consegue avançar, né, com pessoas que estão na gestão governamental, que são parceiras, né, falando enquanto sociedade civil. E o nosso papel na atividade, né, como meio de comunicação, não é um meio de comunicação, evidentemente, como a grande mídia é, um meio de comunicação comercial, é justamente preservar esta memória, né? Nós somos uma associação de comunicação, né? Somos a Associação de Comunicação Conexão Comunitária, estamos sediados em Guaíba, mas com a relação com as novas tecnologias, à medida em que estávamos, né, na oficina, dialogando com países da África, né, tendo retorno de pessoas de Londres, né, acerca do que nós estamos fazendo. Isso é uma forma de preservar a nossa memória e, ao mesmo tempo, fazer esse diálogo com a nossa cultura em outros países. Né? Como nós não somos um objeto, né, de comercializar informações, nós estamos favorecidos pela informação cultural. Então nós estamos prestando, nossa finalidade é prestar um serviço de comunicação para a nossa memória. E a comunicação da conexão comunitária, ela vai surgir muito fundada nesses princípios, né? De uma luta que nós temos como referência a cidade de Guaíba, onde se tem um território negro, né? E esse território negro é demarcado por duas presenças físicas importantes, que são a Pedra de Xangô e a Gruta da Mãe Oxum, na Praia da Alegria. E esse território físico nos incumbe de preservar essa memória. E encontramos na relação com a comunicação comunitária, né, este momento especial para fazer isso. E somos agora, né, já tem já muito tempo, né, parceiros no Mocambo e com essa missão, com esse objetivo, né? Eu gostaria que a Maria Elaine nos contasse um pouco a história do Quilombo Mocambo. Assim, o Mocambo, né, projeto Mocambo, que ainda está muito no coração das pessoas, ele é, na realidade, uma história de pertencimento. Ele não é só uma luta, ele é o pertencimento porque ele sai de dentro de nós. Ele sai de dentro de pessoas, de famílias que sofreram uma diáspora contemporânea e que aos poucos foram tendo que se retirar também da Cidade Baixa. Algumas, com certeza, como Areal, família Fidelis, conseguiram estar se mantendo, mas nem todos tiveram esta oportunidade. Então, outras, né, oriundas também da questão do carnaval dali, elas tiveram que ir se afastando. Mas teve um momento antes desse afastamento que tivemos que tomar uma decisão, né? Então, da onde a gente descende, da Maria Eulália, minha mãe, memória, que a gente sempre coloca, que houve uma grande necessidade de nos unirmos e dizermos, não, em algum lugar nós temos que preservar o que aconteceu e o que vai acontecer num âmbito só. E este âmbito, é lógico, saindo de uma escola de samba, que foi a origem, né, do grupo que se reunia, fundamos o Mocambo, que antes era Projeto Mocambo, que pertencia a Barão do Gravataí. Agora, depois fomos para João Alfredo e, por último, como disse o vereador, numa permissão de uso da Prefeitura Municipal de Porto Alegre por tempo indeterminado. Neste local, muitas vezes nós não podemos, nem usamos a palavra quilombo, quilombolas, não por uma questão do autopertencimento não nos reconhecermos. Não, mas usamos outras formas de dizer que na nossa afrodescendência ali também se desenvolve uma cultura,
Porque essa cultura, que muitas vezes anda solta em fragmentos, ela precisa ter um lugar onde ela se funde, se une. A questão e é um do território. A questão do território, que também a Denise levantou agora. Com a nossa identidade. Sim. Né? E fomos não só abraçados, acarinhados pelos cidadãos também de Porto Alegre, através do orçamento participativo, que sempre reconheceu essa luta, o movimento da qual nós sempre estivemos inseridos também, e aquele espaço, ele é um relicário, onde muitos ainda, quando não estão num seio de uma família auto-reconhecida, né, como quilombola, vai para ali e coloca ainda suas práticas, né? Então estamos ali, não vamos dizer numa luta de resistência, não, mas estamos preservando a história do próprio bairro de escravizados. E ali era chamado de emboscada porque todos os escravizados, em sua grande maioria, fugiam para aquele espaço, né? Então nós estamos ali próximos à Rua da Margem, não é só a questão da estrutura, mas ainda estamos numa imaterialidade. A luta do Mocambo é justamente isso, este material ser reconhecido como uma estrutura também materializada, porque a nossa prática, ela vem de uma memória imaterial, mas é um momento quando se junta a conexão, né, com as tecnologias, quando se junta o legislativo, o próprio poder federal também, de que esta coisa toda ela possa ajudar a manter uma cidade não só saudável, mas justa, com aqueles que fazem, né, contemporaneamente também esse resgate. Com certeza. Eu queria só colocar uma questão que a gente começou falando aqui do que está propriamente na lei, né, da interpretação do que é quilombo, do artigo 68, mas também trazer um pouco a concepção de quilombo que nós temos hoje de forma mais contemporânea, né? Quilombo hoje, na nossa interpretação, é sinônimo de liberdade, de identidade, né, de ressignificação, porque os fugitivos, né, como disse aqui o nosso vereador, os fugitivos, os antigos fugitivos que iriam e formavam os quilombos, na verdade eles estavam se insurgindo a um sistema, né, de maus tratos, de escravocrata, e que identificavam nesses espaços de liberdade e de construir uma nova sociedade de forma socialista, né, comunitária, aglutinadora, inclusive o Quilombo de Palmares, na que é uma Serra grande da Barriga, referência que é no uma Brasil. grande referência, aglutinava não só os ex-escravos, né, mas também acolhia os indígenas, acolhia famílias brancas, pobres, né, todos eram bem-vindos no Quilombo. Inclusive a palavra quilombo significa alguma coisa em torno de aldeia. Exatamente, vem de uma origem africana, né, a palavra de quimbundo, mas que significa isso, aglutinação, lugar acolhedor, lar de todos, convivência pacífica, né? Então, é muito importante que a gente esteja falando de quilombo também nessa concepção mais contemporânea, como a Elaine traz aqui, quer dizer, era um espaço que as pessoas queriam se encontrar em algum lugar. E mesmo estando hoje, né, em 2012, é necessário esses espaços de referência, essa reconexão com a terra, mesmo que seja um espaço aglutinado por prédios, né, vereador? Como tem aqui em Porto Alegre. Prédios, exatamente. Né? Mas aquele refúgio no meio da cidade. Né? Certo, nós já estamos encerrando o primeiro bloco do Porto Alegre em Debate, mas fique com a gente que logo, logo a gente volta falando dos quilombos em Porto Alegre. Localizado no centro da cidade, o Chalé da Praça 15 é um tradicional ponto de encontro, por onde já passaram várias gerações.
O local foi inaugurado em novembro de 1885 como um quiosque para a comercialização de sorvetes e bebidas. Em estilo bávaro, com traços de Art Nouveau, o chalé foi fabricado em estrutura de aço desmontável, madeira e vidro. A edificação é composta por 2 pavimentos, totalizando quase 200 metros quadrados de área construída. Até hoje, os lustres e ladrilhos são os originais. Tombado como patrimônio histórico e restaurado em 1998, atualmente o chalé abriga um importante restaurante da cidade. Quando passear pelo centro da cidade, dê uma passadinha na Praça 15 de Novembro. Pare e admire a beleza do lugar. E aprecie as especialidades do chalé num agradável happy hour. O Museu Júlio de Castilhos foi o primeiro museu do Rio Grande do Sul e 5º do Brasil. Foi criado em 1903 por decisão do então governador Borges de Medeiros. Nomeado como Museu do Estado, o espaço recebia objetos históricos da região. Também em 1903, Júlio de Castilhos faleceu durante uma cirurgia para a retirada de um tumor na garganta. A residência do político se tornou sede do Museu do Estado. O casarão data de 1887. O local passou por diversas reformas para receber exposições permanentes e temporárias. Hoje, o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Chamado de Museu Júlio de Castilhos desde 1907, cerca de 10.000 peças compõem o acervo. Por meio de objetos e documentos, o museu conta a história do Rio Grande do Sul e de seu povo. O espaço mantém exposições permanentes, como a visita ao gabinete e ao quarto de Júlio de Castilhos. Outras salas abrigam a história da Revolução Farroupilha e da escravatura. A vida indígena e missioneira também são contadas no Museu Júlio de Castilhos. O acervo pode ser visitado de terças a sábados, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3221-3959. A entrada é gratuita. O endereço é Duque de Caxias, número 1205. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre comunidades quilombolas de Porto Alegre. É importante ressaltar que esse ano o vereador Engenheiro Comaceta é o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal e com certeza esse assunto dos quilombolas envolve a questão de direitos humanos, não é mesmo, vereador? Sim, principalmente nesse conceito que estamos trabalhando na Comissão de Direitos Humanos, que a cidade é uma cidade de todos, que a cidade é uma cidade que tem e deve incluir. Portanto, o direito à cidadania é um princípio básico de direitos humanos. Se você não tem a sua cidadania plena, neste caso, tendo a sua história reconhecida, tendo
os seus direitos constitucionais garantidos, tendo um endereço no território. Bom, não se está na cidade, mas não se tem cidadania. Então, o tema afrodescendente, no que diz respeito à plenitude das políticas, faz parte do debate que estamos fazendo, da construção que estamos fazendo aqui na Comissão de Direitos Humanos. E o senhor também trabalha em prol da identificação da área do Mocambo como área de interesse cultural aqui no município, não é mesmo? Sim, este não é um trabalho isolado. É um projeto de lei que o senhor está tramitando na casa, né? Sim, é um projeto de lei, e esse projeto de lei já é decorrente de outros projetos que já estão aprovados. Porque nós propusemos e aprovamos, e já está inserido no plano diretor de Porto Alegre, que diz o seguinte, que os quilombos urbanos fazem parte do patrimônio cultural da cidade de Porto Alegre. Então, isso como conceito já está definido na nossa legislação. Bom, agora nós precisamos identificá-lo onde eles estão e gravar no mapa da cidade como um território de interesse cultural com esta característica. O primeiro, como já foi dito aqui, foi o da família Silva. Bom, agora estamos com esse projeto em análise aqui na casa, queremos votar ainda neste primeiro semestre, para reconhecer o território onde está o Mocambo como um território de interesse cultural. Isto nos permitirá que ali possa ser desenvolvido um projeto físico, um projeto com materialidade dentro das políticas nacional, estadual e mesmo municipal, mas principalmente com os recursos que tem do governo federal, que nós possamos canalizar para que ali possa ter o centro cultural, que possa ter atividades de culinária, de geração de renda, inclusive, que possa ter a possibilidade de moradias para essas pessoas que habitam aquele local hoje de uma forma precária. Seria uma necessidade de estrutura física. Como é que o que vocês necessitam no Mocambo, Marielle? Na realidade, assim, a questão do Mocambo. Nós trabalhamos nesse período, né, do fórum, sempre observando do Fórum Social Temático que aconteceu aqui em Porto Alegre, que outro mundo é possível, e acreditamos ainda que seja possível. Porque dentro desta realidade, e nós trabalhamos de dentro do Mocambo, porque aqueles que participaram desta oficina, eles têm, independente da questão de nos acompanhar, em sua grande maioria, mas estiveram presentes pessoas de outras, até de outros países também, eles têm que ver que esta luta de pertencimento, esta afirmação de identidade, ela passa por necessidades físicas, né? E a nossa questão de estrutura, até para poder abraçar os outros cidadãos da cidade, ela a cada dia se torna mais premente de apoios. Isto também é necessário, independente da própria permissão de uso. Este apoio, se não vier de uma forma que nos possa tirar do relento, né, enquanto pessoas que andam nessa cidade, enquanto também nos orgulha muito que o poder público nos reconheça como griots, né? Não só eu, outras pessoas, mas falando em Mocambo como guardião de uma memória, este guardião e seus descendentes também tem que ter um abrigo. E este abrigo passa pelo programa que foi apontado pelos participantes, a estrutura, o chão com melhorias. Não é só o chão, nós queremos o chão com uma melhoria que não pise mais os nossos pés. Porque o pisar, os pés descalços e pisados, fizeram parte de uma cultura do meu avô, do meu bisavô. E nós, se temos políticas, né, desenvolvidas para que a gente seja cidadão, e que foi trabalhado nos processos civilizatórios em busca de uma cidadania plena, nós também somos merecedores disso.
Então, aqueles que compõem ainda o Mocambo, que amam o Mocambo e os seus simpatizantes, estão à busca disso. E por isso também a gente está aqui se expondo, dizendo, mas buscando parcerias. Com certeza. E o governo federal, ele tem algum programa para dar esse auxílio às comunidades quilombolas? Bom, como eu coloquei anteriormente, a CEPIR, ela é um órgão do governo federal, né, criado ainda no governo Lula, com esta atribuição de articular as políticas no âmbito do governo federal de forma a garantir políticas de ações afirmativas, políticas de combate ao racismo, de promoção da igualdade racial em todo o território nacional. E especificamente na Secretaria de Política para Comunidades, né, para povos e comunidades tradicionais da CEPIR, nós estamos nos últimos anos desenvolvendo um conjunto de ações articuladas, então no sentido de garantir que essas políticas cheguem de fato aos territórios, né, quilombolas. É uma articulação necessária que envolve os 3 entes, né, da federação, o governo federal, o governo do estado e o governo do município. Então, vejo que o papel nosso, né, o papel da CEPIR aqui, essa tem sido a orientação da presidente Dilma, tem sido a orientação da ministra Luísa, né, de fazer essa construção de forma articulada com os parceiros, com a sociedade civil, com os entes federados, no sentido de dividir tarefas, né? Então, o papel da CEPIR será esse, buscar reunir com o governo do estado aqui, buscar reunir com a prefeitura, né? Tem um órgão de promoção da igualdade racial na prefeitura, tem um órgão de promoção da igualdade racial no governo do estado, no sentido então de estar construindo, a partir dessa proposição do vereador, juntamente com o Mocambo, está construindo um projeto concreto, né? O que é preciso, o que é necessário, quem são os parceiros que nós vamos buscar, quem são as organizações. Existe já uma possibilidade do senador Paulo Paim, né, pelo fato de ser um parlamentar muito comprometido com a nossa luta a nível nacional, em especial os quilombos. O senador Paulo Paim aprovou um número aí significativo de emendas, um valor significativo de emendas para esse ano, para a questão quilombola. Então, nós vamos trabalhar no sentido de fazer com que parte desse orçamento seja disponibilizado, né, para este projeto. Então, esse é o compromisso que a gente está assumindo, é um compromisso por conta da nossa atribuição institucional, de estar nos somando a esse projeto para que ele seja, de fato, Elaine, uma realidade. Agora, eu volto a reforçar, é necessário essa sinergia, né, essa integração de forças no sentido de que, de fato, a gente tenha essa ação concretizada. A comunidade também tem que se unir, né? Eles estão muito juntos, né, nesse processo. Certo. E, Denise, tu acreditas que toda essa questão agora que vem de políticas públicas, um olhar sobre os quilombos, sobre os afrodescendentes no país, também possa ser uma forma do Estado compensar uma dívida histórica com os afrodescendentes? Sem dúvida, porque no que toca assim, a seara, para o qual eu fui convidada, né, a participar, a gente sabe que as novas tecnologias, elas hoje representam direitos fundamentais, né? Tanto a comunicação quanto a inclusão digital. Né? Foi aprovado recentemente. Exatamente. E eu quero me reportar, né, Ivonete, que no governo, na gestão da Marta Suplicy, os núcleos habitacionais já estavam sendo construídos com espaços de inclusão digital. Né? Nós temos um belo programa de inclusão digital do governo federal, que são os Telecentros BR, aqui no Rio Grande do Sul, coordenado pelos maristas, né, e que, bem, na verdade, para nós também um motivo de trazer essa inovação tecnológica como reparação para o nosso povo. Né? Isso também nos assegura continuar esta trajetória de investimento em tecnologias, porque nós, como povos, né, negros, temos isto marcado na nossa raiz. Nós somos um povo que gerou tecnologia para essa história.
Nós somos um povo que tem nas marcas de Porto Alegre, na construção, tecnologias da engenharia. Então somos um povo que historicamente, né, tem o domínio sobre essas tecnologias. E em determinado momento isso nos fugiu das mãos, porque nos fugiu os meios de produzi-la, né? E nós acreditamos que isso também é uma reparação. E que essa reparação passa por essas tecnologias, passa pela comunicação e passa pela inclusão digital. Qual a sua opinião sobre isso, Ivonete, sobre essa compensação para os afrodescendentes? Eu vejo que é um momento de sensibilização, né, da sociedade, e isso foi provocado a partir de uma gestão governamental que inovou, que ousou, né, estabelecer esse debate com a sociedade. Hoje está aí as cotas nas universidades, é uma realidade, né? E o acesso à comunicação ele é fundamental, porque nós estamos, infelizmente ainda, principalmente as comunidades negras rurais, né, e comunidades, a maioria, 90% dos quilombos no Brasil hoje estão nas áreas rurais, elas estão no difícil acesso, portanto, com ausência de acesso à comunicação. Então, quando ela coloca o Telecentros BR, ele também faz parte de uma estratégia do programa Brasil Quilombola, né? Quer dizer, nós estamos dentro do programa, né? Eu não poderia ficar aqui, são 23 ministérios aí, então cada ministério tem um conjunto de ações, mas o nosso papel é fazer esse recorte. Todos os programas hoje do governo federal, né, fazer com que essas ações de fato cheguem naqueles que mais precisam. E a parcela da população que mais precisa são os pretos e pardos hoje no Brasil, né? E na área rural estão os quilombos, na área urbana estão os quilombos urbanos e os demais segmentos da população negra. Que são povos e pessoas que sofreram discriminação e exclusão durante toda a história do país. Quer dizer, a sociedade brasileira tem uma dívida histórica, né, com essa parcela da nossa população negra, né? Nós construímos toda a base econômica e toda a riqueza cultural e social do nosso país, né? Então é mais do que justo que hoje nós tenhamos políticas públicas que levem em consideração essas especificidades culturais e sociais da nossa comunidade negra, né? Então acho que nós estamos tentando buscar dar resposta e tentar reparar esse dano histórico, né? Porque existe uma dívida a ser paga ainda, e nós temos o entendimento que só tem uma forma de pagar: com reconhecimento, com valorização e com política pública inclusiva, que inclua essa parcela da população e permita que essa parcela da população ascenda na base da pirâmide. Eu queria destacar, que eu acabei esquecendo, e o vereador falou aqui muito dessa experiência, dessa possibilidade de estar levando também para esse espaço territorial do Mocambo a questão do programa Minha Casa Minha Vida, dizer que o programa Minha Casa Minha Vida tem como prioridade hoje comunidades tradicionais. Então, as comunidades tradicionais, elas estão como público incluem quilombos prioritário. Também. Exatamente. Hoje nós temos mais de 40 categorias de comunidades tradicionais no Brasil, de acordo com o decreto 6040. E né? Já existe uma comunidade quilombola contemplada com Minha Casa Minha Vida no estado. Exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma experiência exitosa, que é o quilombo aqui em Canoas, quilombo Chácara das Rosas, né, uma experiência aqui com uma parceria com a Caixa, com a Gidura aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Nós assinamos em 2009 ainda, no ano de 2010, ainda quando éramos a presidenta da Caixa, a doutora Maria Fernanda, o presidente Lula assinou um acordo de cooperação, juntamente com o ministro, à época, da CEPIR, de parceria com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, hoje, quilombolas são prioridades, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, quando ele traz essa proposta, é uma proposta possível de acontecer por conta disso. Hoje nós temos aqui em Canoas, são 29 unidades, né? Será o primeiro quilombo aí no Brasil com todo o projeto do Minha Casa Minha Vida. Muito próximo aqui da gente, né? Com definição aí nos próximos dias já de iniciar as obras. E Maria Elaine, a senhora que vive, sabe como é a realidade das pessoas dos afrodescendentes, luta pela causa, como é que vocês percebem essas ações do governo na vida de vocês, na causa afrodescendente?
A partir de algumas ações concretizadas, por exemplo, Chácara das Rosas, que acompanhei também bastante, num tempo onde, na época, era agente de formação de associações quilombolas, um período que a Ivonete era até presidente do CODENE, há muitos anos aqui atrás, onde era descoberta só de ser quilombola, né? Parecia tudo muito distante, parecia uma coisa inatingível, esta imaterialidade, né, que se coloca agora ainda como uma luta. Essa imaterialidade, ela está até muito mais no urbano do que na questão rural, porque o rural, ele já assimilou muito, os quilombolas rurais têm voz, eles dizem de si e por que estão ali, mas há uma convergência dessa situação de observar. Na hora da prática, né, na questão do Mocambo, de praticamente 10 anos para cá, realmente está se materializando. Mas também quero dizer uma coisa que foi colocada por uma militante do movimento negro um dia desses. Nós não podemos esperar mais muito tempo. Tem que ser praticamente para ontem, amanhecendo para hoje. Porque não mais a história dos 500 anos, 350 anos, mas as coisas acontecerem mesmo para que a nossa juventude, que às vezes está descrente, né, porque nos vem sofrer, nos vem chorar, nos vê sem as coisas, realmente também possam assumir esse bastão dessa luta nossa. Porque senão daqui a pouco nós não temos mais para quem passar esse cajado. E com a idade que a gente vai tendo, nós temos que ter também perspectivas de que os jovens vão continuar incluindo e vão continuar amando as causas, vão continuar acreditando, entendendo que direitos humanos, a memória, ele também pode ter o direito humano à cidadania plena. E essa cidadania plena passa por agilidades, vencer todos esses entraves burocráticos que a gente sabe que tem nos governos em relação ao cumprimento das leis, mas que possam chegar. É acreditando que eu estou aqui, né? Falando em nome daquelas pessoas que ainda também acreditam que o Mocambo tem uma verdade em si. E a gente se sente como Mocambo sendo uma causa também, não só uma entidade. E o vereador engenheiro Comaceto agora está nessa empreitada também ao lado do projeto Mocambo, mas a sua luta pelos espaços quilombolas em Porto Alegre já é mais antiga. O senhor inclusive participou do processo de titulação do primeiro quilombo aqui de Porto Alegre, que foi regularizado, que foi o da família Silva. Nós estamos indo para o último ano do segundo mandato e desde que chegamos aqui ao Legislativo Municipal, nós temos trabalhado esse conceito do pensar a cidade, do planejar a cidade, que seja uma cidade que evolua, que seja uma cidade que tenha um desenvolvimento, que seja ele... Está tão em voga falar de sustentável, mas o que significa, do nosso ponto de vista, o desenvolvimento de uma cidade? A cidade tem que ter vida em todos os locais, os bairros têm que ter vida, as pessoas não podem, nós não podemos produzir uma cidade que uma pessoa para trabalhar tenha que se deslocar 1h30, 2 horas de ônibus. Não podemos fazer com que o trânsito seja um trânsito que não flua. Portanto, reconhecer todos os territórios, fazer a regularização fundiária existir, fazer com que os bairros tenham vida, fazer que ali se instale os serviços, que se instale os serviços de saúde, de educação, de assistência social, que ali tenha o trabalho, que ali tenha o comércio, que ali tenha as atividades bancárias, enfim, que ali se constitua a vida.
significa construir uma cidade com equilíbrio, uma cidade com inteligência. Como a Denise falava, bom, a tecnologia da informação e da comunicação é uma revolução mundial. Bom, isso tem que vir junto com a urbanidade, e as pessoas têm que se apropriar disso para gerar renda. Um outro trabalho que nós fizemos nesse mesmo sentido, e que resultou trazer para Porto Alegre a Feira Mundial de Hanover, da Feira de Tecnologia de Informação e Comunicação. Isso é um processo. Por que nós queremos isso? Porque Porto Alegre gera um conjunto de pessoas com o conhecimento da tecnologia, seja na PUC, seja na Unitec, nós estamos exportando essas pessoas. Não, nós não podemos exportar as pessoas, nós temos que preparar o nosso território para que aqui se desenvolva tecnologias e nós possamos essa riqueza trazer para as nossas comunidades. E os quilombos, bom, são parte desse processo. Não é um trabalho exclusivo aos quilombos, mas os quilombos é reconhecê-los, a comunidade afro, como uma comunidade que tem direito igual a qualquer um de nós, ou aqueles que estão bem instalados, e aqui no caso específico, numa zona nobre da cidade de Porto Alegre. E aí vão vir aqueles, vão dizer assim, mas vamos fazer um quilombo, uma construção aí na frente do largo ex-largo da Ipatura, atual Largo Zumbi dos Palmares, mas essa área vale muito. Claro que vale, mas vale para essas pessoas que ali estão. Então, também e agora o que acontece? Nós somos construtores de um processo de país, de uma política, e nesse momento está tendo política e tem projetos. Bom, a Ivonete que relata muito bem o papel do governo federal. Bom, Minha Casa Minha Vida está ali na Caixa Econômica Federal, tem recursos, inclusive a fundo perdido, subsidiado. Então nós queremos que aquela territorialidade ali do Mocambo, o que a Elaine fala, que tem pressa, bom, nós já lutamos. Isso já é constitucional, já aprovamos projetos, temos outros projetos tramitando, temos recursos destinados. O que nos falta? Executar. Então esta é a nossa disposição como legislador municipal, junto com o governo federal, junto com o governo estadual, junto com o governo municipal, fazer com que essas políticas se tornem realidade. Bom, e que as pessoas possam morar ali. Aonde? Na Cidade Baixa, num local privilegiado, que tem trabalho próximo, que não precisa pegar ônibus para se deslocar para outras partes da cidade, que possam estudar, que possam receber visitantes. E ali, por que não pode ter um restaurante de culinária afro? É uma ideia, com certeza também. Por que não pode ter uma oficina de música, onde a questão das músicas? Por que não pode ter uma oficina de artesanato, de pintura, de leitura, de contar histórias? Por que não pode ter ali o teatro que represente Então, é isto que nós precisamos constituir e construir. E a nossa disposição de ajudar a amarrar estas pontas e também atuar no legislativo aqui para produzir novas leis que garantam esses direitos e ir ao encontro do Poder Executivo, seja ele estadual, federal, municipal, para que executem essas políticas. Porque o nosso papel é fiscalizar o Executivo. Bom, neste caso, construindo uma proposta propositiva, do nosso ponto de vista, bela, inclusiva e que referencie cada vez mais Porto Alegre como uma cidade universal. Nós já vamos chegando ao fim do Porto Alegre em Debate. Eu gostaria de conceder a cada um de vocês um minutinho para uma breve conclusão, breve parecer final desse nosso debate, por favor. Eu gostaria de dizer, assim, esta proposta, principalmente, da questão que vamos usar a palavra da moda, da sustentabilidade, da apresentação. O nosso Mocambo, o nosso projeto Mocambo, com toda a precariedade, ele desenvolve sim naquele espaço. Quando a gente fala na questão da melhoria, essa melhoria é para que a gente possa melhor conviver com os vizinhos, com quem nos visita, sim, e que a gente possa também melhor oferecer o que de melhor da nossa história a gente tem para fazer a troca. Certo, muito obrigada. Por favor, Ivonete, suas considerações finais? Só dizer de que acredito que a gente tem todos os ingredientes aqui
né? A gente tem a energia e a resistência da Elaine nesse processo todo. Nós temos a Denise, que tem toda essa estratégia, né, de uma comunicação, de uma mídia alternativa, mas que contemple, que chega na nossa população. Nós temos aqui toda a energia do nosso vereador Comaceto, que tem sido um grande parceiro, né? E temos aqui a disposição de uma militante, né? Não só de uma gestora do governo federal, mas estou me colocando à disposição como militante da causa negra para estar junto nesse processo, agradecer aqui a oportunidade e nos colocar sim à disposição, né, da sociedade aqui de Porto Alegre para continuar junto nessa caminhada, porque eu acredito que esse projeto é um projeto que já se concretizou pelo conjunto, né, de vontades e de energia que tem no sentido de fazer com que ele aconteça. Então nós estaremos nos colocando à disposição para buscar todos os meios para viabilizar esse projeto e quem sabe num espaço curto de tempo estar aqui retornando com boas notícias, né? Por favor, Denise. Eu gostaria de agradecer, evidentemente, a oportunidade de fazer esse debate com Porto Alegre, né, com todos vocês, e deixar assim como uma reflexão final que, enquanto comunicação comunitária, enquanto associação de comunicação comunitária e também fazendo essa discussão das novas tecnologias, é importante que se entenda que existe um transitar, né, da história, né, onde existia a oralidade e o repasse, né, dessa cultura, e que ele chegou aqui, né? Ele chegou aqui. Nós temos uma guardiã da cultura, né, a Elaine, aqui do Projeto Mocambo, e que o nosso papel é fazer agora essa transição, né, dos registros, né, dessa imaterialidade que atravessou a história. Né, muita coisa ficou pelo caminho, né, como parte também desse processo, mas nós temos essa incumbência, né, de fazer o registro e deixar para quem vem depois, né, essa memória preservada. Né? Então, colocando, né, à disposição as nossas atividades, né, sejam elas a partir da rádio, das revistas, dos 42 blogs que a gente tem, né, que espalhado aí, com certeza espalhado aí pela rede, né? Que trabalham para preservar essa memória que trabalham para preservar isso em várias áreas da nossa memória do povo negro. Certo, obrigada. Por favor, vereador engenheiro Comaceto. Porto Alegre é uma cidade que se apresenta para o mundo com muitas referências. Estivemos já no cenário local, no cenário estadual, nacional e mundial, apresentando temas, como foi o orçamento participativo, como foi o Fórum Social Mundial agora com o Fórum Temático, como será no final desse ano o Fórum Livre, primeiro Fórum Livre da Palestina. Então, precisamos cada vez mais construir Porto Alegre como uma cidade bela, como uma cidade participativa, como uma cidade inclusiva. E esse projeto dos quilombos urbanos e do Mocambo específico é um projeto que sintetiza aqui a nossa atuação no sentido de uma cidade que inclua. Convidamos sim a população para que acompanhe, para que nos traga sugestões, para que contribua com esta visão de cidade. Um grande abraço, muito obrigado. Certo, eu agradeço a participação dos nossos convidados aqui desse programa e agradeço também a sua audiência. Até o próximo Porto Alegre em Debate.